a graça e a paz. Hoje estaremos falando sobre a fonte de orientação para a sua vida. Pai, abençoa teu servo na explanação da tua palavra, que vidas venham ser fortalecidas, edificadas, transformadas. Abre os olhos espirituais de todos que vão ouvir a tua palavra. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. A fonte de orientação para a sua vida. Qual é a fonte de orientação para a sua vida? Todos nós precisamos de ser orientados. E, dependendo da escolha que fazemos, essas orientações podem trazer alguns resultados desagradáveis. Mas existe uma fonte verdadeira que produz resultados benéficos na vida daquele que busca. Eu gostaria de falar nesse assunto mediante ao texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 5, vai falar ali da pesca maravilhosa. Todos já ouviram falar, muitos já leram, com certeza. Lá em Lucas capítulo 5, versículo de número 1 em diante, diz assim: apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Amém. Bom, creio que muitos já ouviram, já leram sobre isso, né? Então, nós vamos falar dentro desse texto sobre a fonte de orientação para a sua vida. Pedro já estava seguindo a Jesus. No capítulo anterior, no versículo de número 4, vai falar que Jesus ele entra na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. No capítulo 4 de Lucas, versículo de número 39, diz assim: inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou imediatamente, e se levantou e o servia. Então, Jesus curou ali a sogra de Pedro. Então, Pedro já seguia a Jesus. Pedro seguia Jesus. Jesus cura a sogra de Pedro. E Pedro presencia o milagre realizado por Jesus na vida de outros. Porém, Pedro ainda não havia experimentado uma experiência profunda com Jesus. A experiência profunda transforma. Muitas pessoas ainda não experimentaram essa experiência profunda com Jesus. Assim como Pedro, muitas pessoas têm seguido a Jesus. Assim como Pedro, muitas pessoas têm visto e têm presenciado ali milagres realizados por Jesus na vida de outros. Porém, muitas pessoas que estão seguindo a Jesus ainda não passaram por uma experiência profunda a ponto de transformar a sua vida, a ponto de manifestar algo novo na sua vida. E isso se dá devido à busca de maneira inadequada. É interessante que quando Jesus, lá no livro de Apocalipse, ele vai fazer uma alerta. Jesus vai dizer: eu conheço as tuas obras. Mas depois ele diz: volte ao primeiro amor. Muitas pessoas estão envolvidas até mesmo na obra de Deus. Muitas pessoas estão seguindo a Jesus, mas sem buscar essa fonte. Muitas pessoas estão seguindo Jesus, caminhando ali, realizando a obra, pregando, ensinando, cantando. Outras estão servindo, fazendo visitas. Mas isso não é o suficiente. É necessário algo mais. Existe uma fonte de orientação para a sua vida. E se você for esta fonte e permitir ser orientado por esta fonte, haverá uma transformação real na sua vida. É isso que Pedro necessitava. Pedro estava seguindo Jesus.
Pedro estava tendo ali, até mesmo, Pedro estava interagindo com Jesus, porque Jesus entra na casa de Pedro. Isso mostra alguém que está interagindo. E Pedro vê o milagre na vida da sua sogra. Quantas pessoas têm presenciado milagres, bênçãos sendo derramadas na vida de outros? Porém, muitas pessoas ainda não tiveram esse impacto de ter a sua vida transformada. Se você deseja realmente um relacionamento profundo com Jesus, chegar a um nível de intimidade com Ele, é necessário ir à fonte. Não apenas seguir ou ter um raso conhecimento. É necessário ir à fonte. Não basta segui-lo de longe, ou meramente segui-lo sem se envolver intimamente. Não adianta você seguir a Jesus, ou você dizer que tem um conhecimento de Jesus intelectualmente. É necessário você se envolver intimamente com Jesus. E de que maneira que alguém pode se envolver intimamente com Jesus? Indo na fonte. A sua palavra. A palavra de Deus é a fonte de sabedoria. A palavra de Deus é a fonte que nos orienta para uma vida de transformação. Uma vida íntima com Ele. Ser orientado, guiado pela sua palavra, é uma necessidade e não uma opção. Não é que você vai tomar uma atitude porque você está fazendo uma opção. Não. É uma necessidade ser orientado pela palavra de Deus. Todos nós necessitamos ser orientados pela palavra de Deus. Caso contrário, seremos conduzidos por palavras que não vão trazer bons resultados na nossa vida e nem vai provocar uma transformação. Bem, a palavra-chave do texto que nós lemos aqui, a palavra-chave do texto aqui é a sua palavra. O texto que nós lemos aqui tem uma palavra-chave. E a palavra-chave do texto é a sua palavra. A palavra de Deus, ela é indicativa e imperativa. Indicativa, porque ela revela o que precisamos saber. E ela é imperativa. Por quê? Porque ela está revelando o que precisamos de obedecer. Então esta fonte, que é a palavra de Deus, ela é tanto indicativa quanto imperativa. Ela indica, ela revela o que precisamos. Nós vamos encontrar nela. Ela é imperativa, porque ela dá ordem, ela ordena o que precisamos de obedecê-la, para que haja uma transformação. A resposta que Pedro dá a Jesus provocou em sua vida uma transformação. Porque ele vai dizer assim, sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele diz assim, é interessante que essa palavra que Pedro dá aqui faz toda a diferença. Vai fazer toda a diferença na vida de Pedro. Pedro estava seguindo a Jesus. Pedro já havia presenciado o milagre. Pedro estava no barco ouvindo Jesus pregar para as multidões. Então Pedro já havia pescado a noite inteira sem obter resultado. Mas a sua decisão faz toda a diferença. Ele vai dizer assim, sobre a tua palavra, quer dizer ser guiado pela tua palavra. Quando Pedro diz assim, Senhor, pesquei a noite inteira, mas nada apanhamos. Ele diz assim, mas sobre a tua palavra. Ele está dizendo assim, mas sendo guiado pela tua palavra eu farei. Isso fez toda a diferença. Até então, Pedro pescava baseado em suas experiências. Ele era um pescador, conhecia ali. Então Pedro estava pescando ali baseado em suas experiências. Ele pescava nas águas que ele conhecia. Ele já estava acostumado. Pescava à noite. Porque ele vai dizer, pescamos a noite inteira. O que era correto para ele. Para ele era correto, é o horário que deveria pescar. Bem, mas lá no Salmo 119, 105, o Salmo 119, o verso 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus ela é um guia essencial para as nossas vidas. Né? É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pedro havia pescado à noite. Sempre que se refere à noite, é escuridão, na escuridão.
Mas Jesus manda ele lançar a rede agora durante o dia, na luz do dia, na luz do dia. E quando somos iluminados pela palavra de Deus, somos bem-sucedidos. Por isso é necessário você ir à fonte, que é a palavra de Deus. Ser guiado pela palavra de Deus. Ela é luz para os seus caminhos. Então tudo que você for fazer será iluminado, terá luz. Porque você está fazendo, você está sendo conduzido, guiado pela palavra de Deus. E isso nos traz benefícios. Quais foram os benefícios que trouxeram ali, naquele momento? Quais foram os benefícios na vida de Pedro? Por ser guiado pela palavra de Deus. Porque essa é a chave do texto que nós lemos. Ele vai dizer, sobre a tua palavra lançarei as redes. Primeiro, Pedro foi guiado a lançar as redes. Mas onde Jesus ordenara. Pedro não lançou as redes em qualquer lugar da água. Ele lançou a rede exatamente onde Jesus ordena. No versículo 4 diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão. Esse Simão aqui é Pedro, né? É o mesmo. Vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Onde Jesus manda lançar a rede? Em alto mar, né? Ou seja, em águas profundas. Águas que você não conhece. Água que você não tem o conhecimento do que tem. Então Jesus está dizendo, vai ao mar alto, vai a águas profundas. Além do seu conhecimento, além das suas experiências, do seu entendimento, né? Então, essa água profunda, essas águas profundas que Jesus está mandando Pedro lançar ali, é que Pedro precisava de confiar na palavra de Deus e na onisciência de Jesus. O que é onisciência? É que sabe todas as coisas. Pedro tinha conhecimento, Pedro pescou à noite, Jesus manda ele pescar de dia, na luz. E Jesus manda ele nas águas profundas. Nas águas profundas, dificilmente o pescador vai pegar peixe na sua rede. Mas é ali que Jesus manda. Quando se estende uma rede no mar, se espera que os peixes estão em uma certa altura, próximo do nível da água. Mas Jesus manda ir no profundo. Se você quiser ser bem-sucedido, você precisa aprofundar-se na palavra de Deus, nessa fonte de todo conhecimento e sabedoria que é a palavra de Deus. Você precisa se aprofundar. Em segundo lugar, aonde Pedro, ao ser guiado ali pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus, Pedro foi bem-sucedido. Ao contrário da sua pesca anterior, que nada havia apanhado. Porque no versículo de número 6, do capítulo 5 de Lucas, diz assim, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, tão grande que suas redes se rompiam. Agora, guiado pela palavra de Deus, Pedro é bem-sucedido no seu empreendimento. Se você deseja ser bem-sucedido em tudo quanto você fizer, você precisa de ir à fonte, ser guiado pela palavra de Deus. Em terceiro lugar, ao ser guiado pela palavra de Jesus, Pedro foi confirmado para o seu chamado. Antes de Jesus entrar na casa de Pedro e curar a sua sogra, Jesus já havia chamado Pedro. Pedro estava ali, seguindo a Jesus. Agora, nesta pesca maravilhosa, Pedro é confirmado para o seu chamado. Porque no versículo 7, diz assim, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que ia afundar-se. Então, o que estava fazendo ali, o que Pedro estava fazendo, atraiu outros. Outras pessoas foram atraídas ao ver as maravilhas que estavam acontecendo no barco de Pedro. Aquelas pessoas foram atraídas ali. Então isso está confirmando o chamado de Pedro. Lá na frente, Pedro ia ser um líder, um grande líder da igreja primitiva, como todos nós sabemos. Ali estava sendo confirmado o chamado de Pedro. Então Jesus usa aqui essa ilustração da pesca maravilhosa para mostrar que Pedro tinha um chamado e que Jesus ia fazer dele um grande líder. Talvez você está passando por uma situação e Jesus e Deus quer usar essa situação para te mostrar que tem algo maior na sua vida. Jesus está fazendo muitas situações que acontecem nas nossas vidas. Deus espera que o buscamos de todo o coração.
Lá no livro de Jeremias, capítulo 33, o versículo número 3, o texto diz assim: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Muitas das vezes você ainda não está vendo, não pode nem sequer imaginar o que Deus tem para você. Mas no momento que você busca essa fonte de todo conhecimento e sabedoria que é a palavra de Deus, Ele vai te mostrar. E Ele vai trabalhar de maneira que você venha a ser usado de maneira poderosa na mão dEle. Bem, em quarto lugar, ser guiado pela palavra de Deus revela quem somos. Lá no versículo 8, a parte B do versículo 8 diz assim, vou falar a parte A. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, que sou homem pecador. Ser guiado pela palavra de Deus, quando buscamos essa fonte verdadeira, genuína, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos revelar quem somos. A palavra de Deus nos guia à humildade, a reconhecermos as nossas condições e reconhecer que somos carentes da graça de Deus, que nós não somos nada sem Ele. Então, quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, quanto mais buscamos essa fonte e permitimos ser guiados pela palavra, ela vai nos revelar quem somos, quem você é diante dele, como você está. E ela vai te mostrar que você necessita da graça de Deus. Por fim, ser guiado pela palavra de Deus, né? No momento que nós permitimos, vamos a essa fonte, permitimos ser guiados pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela passa a nos mostrar exatamente o que Deus pretende com cada um de nós, né? Ser guiado pela palavra de Deus, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Quando nós permitimos que a palavra de Deus nos guie, então ali nós estamos permitindo que a palavra de Deus entre no nosso coração e passamos a fazer a vontade de Deus. Olha, Jesus usou aquela grande pesca ali, aquela grande pesca maravilhosa, para ilustrar o impacto que Pedro teria no seu ministério evangelístico. Lá no versículo de número 10, do mesmo texto, diz assim: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão, que é o Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então Jesus está usando aquela ilustração daquela pesca maravilhosa ali, né, para mostrar o impacto que Pedro teria como evangelista, na sua obra evangelística. Nós vamos ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, na primeira pregação de Pedro, aproximadamente 3.000 almas se convertem a Cristo. Então, Jesus está usando aqui essa pesca maravilhosa para ilustrar esse impacto que teria na vida de Pedro. Ora, quando nós estamos submissos à palavra de Deus, buscando essa fonte, quando nós permitimos ser guiados pela palavra de Deus, com certeza Ele vai usar as nossas vidas de maneira tão poderosa que causará impacto na vida de outros. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Então somente você busque nessa fonte e permita ser guiado pela palavra de Deus. Deus quer transformar a sua vida. Situações que surgem em nossas vidas são oportunidade para você ouvir a Deus, deixar de seguir de longe e se envolver com Ele em meio à obediência, num nível de intimidade, de uma maneira tão profunda, que a palavra esteja enraizada no seu coração, e por meio disso, vidas venham ser transformadas. Não apenas você será abençoado, mas você passará a ser um canal de bênção, como foi na vida de Pedro. Aquela pesca maravilhosa surgiu efeito na vida de Pedro e de milhares de pessoas, porque ele decidiu ser guiado pela palavra de Deus. Hoje você pode tomar essa decisão, ir à fonte, buscar na fonte e permitir que sua vida seja transformada. E esta fonte é a palavra de Deus. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Você que está ouvindo essa mensagem. Para isso, eu quero orar por você, para que você seja fortalecido, encorajado a tomar essa decisão. Lembrando que
Ser guiado pela palavra de Deus é uma necessidade, não meramente uma opção. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu Santo Espírito ministrar a tua palavra em nosso coração. Nós te agradecemos pelo teu Santo Espírito nos trazer esta palavra e nos orientar, que todos necessitam desta fonte, e permitir ser conduzido pela tua palavra, assim como foi na vida de Pedro. Assim como Pedro teve essa experiência profunda, ao passo de ver o milagre acontecer naquela pesca maravilhosa, ao ponto de outras pessoas serem impactadas por aquilo que estava acontecendo na vida de Pedro. Pela tua palavra ter permanecido no coração de Pedro, ele permanecer ouvindo, sendo guiado. Mais de almas foram transformadas por meio da palavra que Pedro pregava. E não apenas isso, Pedro ele passa a enxergar quem ele é. É assim que nós devemos pensar. É essa atitude que essa pessoa que ouve esta palavra deve ser encorajada a buscar a fonte, permitir ser conduzida, ser guiada pela palavra de Deus. E então, tudo quanto ela fizer será bem sucedida, porque o teu nome assim será glorificado, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.